Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Chegamos, Salvador. Chegamos, Bahia. Chegamos, Brasil. Chegamos, mundo. Já estamos por aqui, direto de Salvador, na Bahia, da nossa revista eletrônica de quase todas as manhãs. E minha gente, já vamos bem rapidinho o que interessa, pois o tempo não para, como diria o poeta Cazuza, né? Olha, gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, já para início de cortes, né? Nós ainda vamos ouvir falar a respeito do Carnaval 2026 até o final dessa semana, né? Naturalmente, alguma coisa ainda no início da próxima semana, mas assim, né? Porque vai ter ainda aqui em Salvador, por exemplo, ainda vai ter as ressacas aí agora nesse final de semana e tal, essas coisas todas, certo? Mas, minha gente, é o seguinte, olha, toda moeda tem os dois lados. O lado que compra e o lado que vende. Ok? Ok. Então, as pessoas precisam entender que as narrativas que vão ser colocadas agora até o fechamento realmente dessa situação toda, desse período de carnaval, as pessoas já começam a pensar aí no São João, principalmente quem está aqui no interior do estado da Bahia, já começa a pensar aí no São João. Agora, minha gente, a realidade é uma só quem sabe realmente as coisas que aconteceram mais uma vez nesse período de carnaval aqui mesmo em Salvador, na Bahia, é quem estava presente justamente na área do carnaval, essas coisas todas. Então, é claro que nenhum órgão, nenhuma secretaria, seja ela municipal ou estadual, vai colocar em seus relatórios a realidade do que aconteceu durante esse período. Quando você vê aqui, pelas redes sociais, pela internet, os turistas pontuando determinadas situações que aconteceram, não é possível que esse pessoal venha para Salvador, faça seus investimentos financeiros para estar agora inventando situações desagradáveis. Eu não acredito nisto. Então, minha gente, olha, foi superlotação, a cidade ainda está cheia. Nós tivemos uma rotatividade esse ano totalmente diferenciada de anos anteriores, justamente porque as pessoas tiveram uma locomoção maior com a chegada da nova estação rodoviária. O sistema de metrô funcionou, claro que teve algumas situações, né, de muita gente e tal. Então, dessa maneira, naturalmente, a prefeitura municipal vai vender seu peixe da maneira que lhe é mais conveniente, assim como o governo do estado. Aí também já é uma outra história, porque o governo do estado promoveu o carnaval na Bahia quase toda, e a Bahia é gigantesca. Então, todos esses pontos é necessário que a pessoa leve também em consideração. É necessário também que a pessoa entenda como é que as coisas funcionam. Agora, a respeito da superlotação, de muita gente, né, muitas agressões gratuitas, porque realmente existiu, tanto por parte dos foliões para com os foliões, como de parte também das autoridades ali presentes, diga-se neste sentido, Polícia Militar e Guarda Municipal. Até o repórter da grande emissora aqui de Salvador, durante a passagem, ontem, o encerramento justamente do que o pessoal fala do arrastão, né? Tomou uma cutucada ao vivo, né? O Wanderson tomou uma cutucada ao vivo da guarnição. Acredito porque o pessoal ali que acho que não conhece quem é o Wanderson, e ele
ainda tentou se esquivar e tal, mas recebeu a cutucada dele. E é isso que acontece, porque assim, a guarnição não percebeu que ele estava ao vivo, não viu o microfone, né? E aí deu aquela velha cutucada com a Fanta 6x1. E são essas coisas, minha gente. Agora, é como eu já falei aqui, uma solução específica não existe, certo? Mas existem algumas fórmulas que, se houver a boa vontade e realmente o compromisso dos gestores, seja eles municipais ou estaduais, pode se colocar em prática, como já foi colocado em prática no passado, e por A mais B, porque existe justamente essa coisa da moeda, de quem compra e quem vende, os dois lados da moeda, e se for feito realmente aquele sistema de indoor, carnaval indoor, que já aconteceu aqui, já foi feita experiência aqui, dentro da Arena Fonte Nova, dentro do próprio Parque dos Ventos, na Boca do Rio e tal. Então, a ideia é o seguinte, para quem não conhece, quem não sabe, nós acreditamos que se der uma atenção maior aos carnavais de bairro, né, se coloque os carnavais de bairro, os grandes bairros, né, palcos realmente com a estrutura em que as grandes atrações possam participar também, porque não adianta colocar, como aconteceu, né, colocar bairros com carnaval de bairros e as atrações não chamar tanto a atenção. Pelo menos uma atração grande, como nós podemos falar aqui, por cada noite, para que o público vá, né, aguarde essa atração, e uma estrutura de palco e sonorização, né, que realmente faça com que o artista se apresente, né, com prazer de estar naquela localidade, né, e também a transmissão para que as pessoas estejam assistindo, mesmo nos bairros, tem que ter as transmissões, os flashes constantes durante a programação. Então, existem alguns detalhes, algumas experiências que já foram feitas no passado. Agora, o apelo comercial, que a questão, eu acredito que é bem nessa praia aí, o apelo comercial é tão gigantesco e não tem quem vá contra justamente a estes apelos comerciais, e as coisas vão tomando outro rumo. O carnaval indoor se coloca lá na Boca do Rio, né, uma extensão daquela ali, vamos colocar assim, uma extensão de 5 quilômetros, que tem espaço para isso, camarote de um lado, camarote do outro, e o trio elétrico com os grandes blocos vai desfilar ali, como já aconteceu, né? Os grandes blocos vão desfilar naquele trecho ali de 5 quilômetros, com os camarotes, com a arquibancada para a população assistir, com a área livre para as pessoas circularem. Entendeu, minha gente? Então, tudo isso pode fazer com que haja uma mudança significativa durante esse período do carnaval. E aí os circuitos do centro e o circuito da Barra vão passar por algumas alterações justamente de atrações, para que as pessoas realmente que se interessem por determinadas atrações, elas fiquem justamente concentradas ali naquele eixo. Porque uma coisa, minha gente, é você assistir um grande trio elétrico, uma grande atração, passar pelo local oficial onde está, né, a imprensa, tudo ali concentrada, né, e os artistas sabem que naquele momento ali está tendo essa cobertura televisiva, porque é muita gente de fora também assistindo. E isso tudo vai convergendo, né, justamente para essa questão das duas faces da moeda.
porque as atrações estão desfilando ali, mas elas também estão vendendo o peixe dela, a imagem dela para outras oportunidades em outros locais, micaretas, né, festas de aniversário de cidades, essas coisas todas, que tudo isso entra nesse pacote, porque todas as cidades do Brasil têm os seus orçamentos justamente para a promoção do lazer, né, vamos se dizer assim, da população de suas localidades. Então se faz aí, né, se pega uma equipe técnica dessa aí, né, desenha, porque já aconteceu, né, e aí coloca lá que tem uma área grande, se prepara essa área com arquibancadas de um lado, arquibancada do outro, pontos de transmissão das emissoras de TV, né, agora com a chegada realmente da TV 3.0, que a participação do público vai ser direta. Então, meu amigo, por exemplo, né, quem quer ver o bloco de, né, os Corujas, já sabe que tal dia esse bloco vai se apresentar nessa área, nesse circuito indoor, né? Então as pessoas, né, vai ter as arquibancadas, vai ter os camarotes, e fechou aquela lotação ali, meu irmão, a pessoa tem que se conscientizar de que ela tem que pagar o bloco, ela tem que se programar, entendeu? Para ver o bloco, assistir o bloco passar. Aí, se esse artista fizer parte do Carnaval Sem Corda, aí a direção é outra. A direção é outra, porque assim, cada trio elétrico, minha gente, desses artistas, desses grandes artistas aqui de Salvador, quando ele passa, ele arrasta com ele uma multidão gigantesca. E quem é fã do artista, acompanha o artista até o final do percurso. Quando esses foliões resolvem retornar para o ponto de partida do desfile, eu vou citar aqui, por exemplo, a situação da Barrondina, essa grande quantidade de pessoas que foi atrás de determinada atração, para ela retornar para acompanhar uma outra atração, mesmo que ela não goste, já fica complicado, porque é um sentido único, é uma única direção. Então, o cara que já curtiu ali, né, que já pulou, já brincou ali, 2, 3 horas daquela atração que ela gosta, ela vai pensar 2, 3 vezes na hora de retornar para acompanhar uma outra atração. Ela pode retornar? Claro que pode. Então, o fluxo, de certa forma, circula. Agora, se ela sabe, se esse mesmo folião sabe que a atração que ela gosta, no caso, vou citar aqui, né, o Camaleão, que é um bloco gigantesco, vai desfilar, e ela vai desfilar naquela passarela, eu vou usar esse nome assim, né, naquele... a passarela, minha gente, eu não tenho nem como eu colocar um nome aqui, porque essa experiência já aconteceu. Olha, o Bloco Camaleão vai desfilar na nova passarela, um exemplo, no indoor. Então, a pessoa que gosta do Camaleão, ela vai comprar antecipadamente, e aí os valores também têm que ser analisados e tabelados, o abadá daquela atração que vai desfilar 5 quilômetros ali dentro daquele indoor, dentro daquele local. Volto a repetir, isso já aconteceu aqui, mas, né, o retorno financeiro que o pessoal quer é uma coisa fora do comum. Então, minha gente, enquanto realmente não tiver uma gestão, porque o que nós analisamos é que essa gestão aí, que está aí há mais de 10 anos, na Prefeitura Municipal, ela descobriu uma fórmula dela, como já foi colocada aqui, inclusive aqui que nós evitamos de falar algumas coisas também, mas já está aqui pela internet, em tudo quanto é lugar, o pré-candidato Kleber Rosa, né, que nós tivemos que mudar o nome e tal,
porque, né, vocês estão vendo aí o que é que está acontecendo, nós estamos em um ano de eleição, mas as denúncias, aí no caso é denúncias, né, que o próprio Kleber fez, daquilo que tem que ser modificado. Então, minha gente, e aí como é que ficam os ambulantes? Os ambulantes vão ter que sofrer uma reformulação também, porque nós observamos aí, já existe o número que foi em torno aí de mais de 10 mil ambulantes cadastrados. Mais de 10 mil ambulantes cadastrados para vender aí os produtos de uma única empresa, uma única fábrica, né? Então são vários pontos que realmente tem que ter peito, tem que ter força, estrutura, justamente para questionar essas situações. Então, aquela coisa, né? O pessoal sabe, olha, como é que fica os blocos afros, né? Porque assim, você vai analisando, rapaz, que infelizmente ou felizmente, todo mundo vai buscando justamente o caminho que as grandes atrações fizeram naquilo que se diz respeito à sua sonorização, à sua apresentação, e em cima disso, porque, na verdade, a coisa fica toda concentrada em cima de um caminhão, em cima de uma carreta, e ali o cara faz aquela apresentação dele com uma ótima qualidade de som e luz, é um palco móvel, quanto que outros tipos de apresentações, a princípio pode-se falar os próprios blocos afros tradicionais, por mais que se esforcem em fazer uma bela alegoria, né, uma bela apresentação, ela tem que ter também, né, essa fórmula de apresentação que é o carro de som, que é o caminhão de som, né? E infelizmente as coisas vão caminhando numa direção que não adianta depois, né, as próprias secretarias, autoridades competentes reclamar da crítica e autocrítica, porque as coisas tomam uma proporção que nem eles mesmos conseguem explicar, né? Claro, minha gente, que isso que eu estou falando aqui, tudo tem o seu lado positivo. Olha a moeda de novo, assim como tem o lado positivo da moeda, tem o lado negativo da moeda também. Vários casos, várias situações aconteceram aqui durante esse período de carnaval, principalmente na questão da violência contra as mulheres. Isso de toda maneira não pode acontecer, certo, meu irmão? Mas também, por outro lado, existe aquela velha história: a cachaça entrou, a moral acabou. Porque tem aqui, por determinadas redes, né, determinadas redes sociais aqui, os trajes que as pessoas estavam usando justamente nessa área de praia, os tipos de biquíni. Então, são vários pontos, minha gente, que infelizmente tem que falar. Se a pessoa vai para a praia, principalmente nesse trecho da Barra à Ondina, ela está na praia tomando banho de mar dela, é uma coisa, mas depois que ela sai daquele local ali, que ela está tomando banho de mar dela, com o micro biquíni, com os já conhecidos aqui também biquínis de fita, que teve de novo esse ano, pessoas utilizando o biquíni de fita, e ela vai por meio da multidão, sem colocar uma canga, sem colocar algo que realmente traga, né, para aqueles desavisados que estão ali, que é necessário que se respeite ela.
né, que está ali, no ponto de vista dela, tudo ok, aí vai para o meio da multidão, sempre vai ter um elemento que está já com algum tipo de substância alcoólica no organismo, e o camarada, por instinto natural, ele vai se aproximar dessa criatura que está com microbiquínis e vai, de certa forma, tentar alguma coisa, porque está no meio da folia, no meio da bebedeira, e não consegue realmente, né, se controlar ao ver, principalmente algumas turistas que vêm de fora, que não sabem como são as coisas aqui em Salvador, e termina se expondo de uma maneira que, em determinados locais, é normal, em determinadas regiões do país é normal, as pessoas já não têm esse impacto visual ao ver mulheres com corpos esculturais. Meu irmão, a verdade é uma só, porque não adianta a pessoa ficar tapando só com a peneira, porque é assim, né? Principalmente a mulher carioca, que tem uma atenção dobrada ao seu corpo, à sua estética física. Eu estou falando do Rio de Janeiro porque é praticamente, né, um estado irmão aqui da Bahia. Então, as meninas do Rio de Janeiro não sabem, estão vindo pela primeira vez para o Carnaval de Salvador, não sabem como é realmente a dinâmica das coisas aqui, né, como é a situação do baiano, como a música fala que o baiano tem um molho, a baiana tem um molho, sabe, meu irmão? A história é essa. Então, vai para a praia do Porto da Barra, com biquíni de fita, com os microbiquínis, né, os microbiquínis chineses, e aí chega na praia, toma aquele banho de mar, começa a tomar aquela velha caipirinha e tal, e o carnaval batendo no centro, ela até se esquece, meu irmão, de vestir uma saída de praia, de colocar uma canga amarrada no corpo e vai para o meio da multidão. Resultado, vai ter um gaiato que vai passar a mão. Vai passar a mão, vai tentar levar para algum canto. Infelizmente é isso. Por mais que tenha aí a fiscalização, né, de várias secretarias, os equipamentos de monitoramento, mas é muita gente, meu irmão. Entendeu? Vai acontecer. Então são vários pontos que tem que ser analisado. Por exemplo, aí vai aparecer pessoas que vão dizer, mas é discriminatório e tal. Eu sou da opinião particular de que os banheiros químicos têm que ter cores diferenciadas e posicionamentos diferenciados. Infelizmente, meu irmão, é dessa maneira, por mais que se faça a campanha, mas tem que ser assim, velho, porque o povo demora um pouco para entender as coisas. Então, na minha humilde opinião, posso estar completamente equivocado, eu acredito, banheiros masculinos tem que ter a tonalidade azul, para ver se as pessoas se conscientizam de que aquele local ali só pode ser utilizado por homens. É justamente para evitar determinadas situações. Banheiros femininos da cor rosa, entendeu? Então, aquele banheiro rosa só pode ser utilizado por pessoas do sexo feminino. Banheiro da cor amarela para o público GLBTQIA+, transgênicos, para quem quiser, quem tiver suas opções sexuais e quiser ter um diferencial, aí já existe aqueles banheiros químicos daquela cor. Porque assim, meu irmão, e aí, né, porque sabe que nessa área que tem os banheiros sempre tem uma fiscalização e tal. Então, aconteceu vários fatos aqui em Salvador, o pessoal já está falando aqui pela internet
de atos libidinosos dentro dos banheiros químicos. Entendeu? Aconteceu, meu irmão. Não adianta ficar tapando só com a peneira, não, porque teve muitos. Entendeu, meu irmão? A verdade é uma só. Nós recebemos aqui imagens, mas a gente não pode colocar. O máximo que nós podemos fazer aqui é falar, para ver se alguém realmente toma um posicionamento e transforma isso numa lei, uma lei municipal. Porque depois não adianta, né? Está aqui pela internet, né? Garotos de programa, né? Fazendo ponto nas áreas próximas aos banheiros químicos. E aí vai uma série de situações. Então já sabe, tem um banheiro químico azul, o cara está se identificando como do sexo masculino, ele vai ter que utilizar aquele banheiro azul. Tem o banheiro cor-de-rosa, outra cor que seja lá, né? Feminino, rosa, público feminino. A pessoa que se identifica como do sexo feminino vai utilizar aquele tipo de banheiro. Agora, as pessoas que não querem ser, né, importunada, seja lá como for, né, pela sua opção sexual, aí vai ter um banheiro amarelo ou um banheiro colorido, né, enfim, justamente porque se a pessoa evita determinadas situações, ela não vai passar por esses constrangimentos durante um período de festa gigantesca, uma festa de rua, e depois, né, até ser submetida a determinada situação que ela não imaginou. Né? Pessoas que entram no banheiro, mulheres, por exemplo, esquecem de fechar a porta e daqui a pouco já vem uma outra pessoa, um homem, né, já aconteceu aqui, meu irmão, né, o homem está bebendo, isso, aquilo, outro, ele já entra no banheiro químico com seus órgãos genitais expostos e às vezes tem uma mulher dentro de um banheiro ainda se arrumando para sair e se depara com a situação desagradável dessa, né? E aconteceu. O negócio é que aconteceu, certo? Então fica aí, mais uma vez, colocado, né, que a solução realmente não existe, mas as fórmulas para que as coisas se evitem mais e mais situações, essas fórmulas existem. Minha gente, eu vou ficando por aqui, passamos um pouquinho hoje de novo aqui e ainda vamos falar um pouco a respeito dessa situação do carnaval, mas uma coisa é certa, o Carnaval de Salvador entrou novamente para o livro dos recordes. E desta vez entrou no livro dos recordes até pela questão dos materiais recicláveis que foi retirado durante esse período do carnaval, né? A gente manda uma salva de palmas aí para essa galera que trabalhou justamente aí nesse período do carnaval, nessa parte da reciclagem também aí, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, todos os órgãos competentes que fizeram parte do Carnaval 2026, nós mandamos aqui a nossa salva de palmas. De certa forma foi positivo. Teve uma situação ou outra aí, daquele elemento que deu os disparos de arma de fogo lá no Campo Grande e tal, mas no geral, porque mudou tudo, né, meu irmão? Mudou tudo, né? Mudou os critérios daqueles que foram detidos e tal, mas enfim, de certa forma está valendo também. Valeu, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.